Será que ainda consegue lembrar quanto tempo levou para tornar-se uma testemunha de Jeová, para desenvolver um amor verdadeiro por Jeová e ter uma relação pessoal com Ele? Quanto tempo levou? Uma irmã na Grã-Bretanha, ela disse que após o seu batismo, levou 40 anos para que o seu marido se batizasse também. Então, isso mostra que, muitas vezes, o processo de aprendizado dos estudantes da Bíblia pode ser demorado. É verdade que nós entendemos bem as Escrituras Sagradas, mas só que nem todos entendem da melhor maneira possível. Então, qual é o remédio? Devemos ser pacientes ao ensinar. Nesse discurso, nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos ver por que é importante ser paciente e como nós podemos ser pacientes ao ensinar. Bem, meus queridos irmãos, é importante nós primeiros termos em mente que o processo de aprendizado da Bíblia ele pode ser comparado ao processo de cicatrização de uma ferida. Geralmente, se uma pessoa ter uma ferida consideravelmente grande, a ferida não vai curar do dia para a noite. É preciso que a pessoa primeiro vá ao hospital, faça a medicação certa, coloque os medicamentos na ferida, se possível, tapa bem a região onde tem a ferida, até que depois de vários dias a ferida vai sarar e ele vai sentir-se melhor. Da mesma forma, meus queridos irmãos, às vezes é bom lembrarmos que os nossos estudantes também são assim. Há um princípio bíblico que pode nos ajudar. Por exemplo, o livro de Romanos, capítulo número 12, versículos número 2 é muito interessante. Eu gostava que os irmãos, por favor, acompanhassem a leitura desse texto e depois nós vamos raciocinar com base nesse versículo. Romanos, capítulo número 12, versículos número 2 diz o seguinte: E parem de se moldar de acordo com este mundo, mas sejam transformados por reformarem a vossa mente. Essa é a parte que nós queremos, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo disse sejam transformados, ele estava a ser mesmo bastante profundo. O dicionário da língua portuguesa define a palavra transformar como alterar o estado de, ou mudar a forma de alguma coisa. Isso nos faz lembrar, por exemplo, a uma cadeira de madeira, não é? Para que ela chegue a ser cadeira, primeiro passa por um processo bastante diferente, não é? Corta-se a árvores, alinha-se as madeiras, e depois vão os pregos e tudo mais para que ela torne-se uma cadeira. Aquilo é uma transformação. Os nossos estudantes da Bíblia também precisam disso. Mas por quê? Porque, primeiro, é que eles não conhecem as verdades da Bíblia. Segundo, é que alguns dos estudantes, eles estão ligados à família por causa da sua religião. E terceiro, talvez eles até tenham crenças antibíblicas. Eles acreditam em alguma coisa que a Bíblia não diz. Então, para que os nossos estudantes consigam entender ou serem transformados, é importante, como instrutores, sermos verdadeiramente pacientes. Mas como é que nós podemos demonstrar isso? De duas maneiras. Primeiro, não force ou apresse as coisas. É importante deixar que o estudante da Bíblia entenda no grau que ele consegue entender. Nós não precisamos correr com o estudo bíblico. Queremos que ele entenda bem o que a palavra de Deus diz. E segundo, seria bom usar linhas de raciocínio. As linhas de raciocínio são um método excelente para tocar o coração das pessoas e ajudá-las a entender o que a Bíblia diz. Portanto, meus queridos irmãos, à medida que nós vamos estudando a Bíblia com as pessoas, devemos nos lembrar que para nós hoje sermos testemunhas de Jeová, levou tempo. Então os nossos estudantes merecem também esse tempo. E como é que nós vamos fazer isso? Por ser verdadeiramente pacientes ao ensinar.